Hoje a nossa primeira web com o pessoal de automação lá do Instituto Ítalo Bolonha, correto, pessoal? Correto. Beleza, Correto. então vamos lá. Vamos falar sobre eletricidade e seus fundamentos, beleza? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou fazer algumas considerações aqui. Se vocês estiverem prontos, depois a gente faz algumas anotações, beleza? Isso aqui é só para explicar melhor, tá ok? Antigamente, pessoal, a física, ela era dividida em 3 ramos principais. Nós tínhamos a mecânica, que era vista era elucidada pelas leis de Newton, era garantida pelas leis de Newton. Nós tínhamos a eletricidade, e nós tínhamos o magnetismo, tudo separado dessa forma. Magnetismo. Mecânica, eletricidade e magnetismo. Como? Não entendi? Não, nada não, tô só... Ah, beleza. Não, mas é porque eram estudados separadamente, beleza? Em 1824, foi com James. Alguém desliga o microfone aí, pessoal, porque tá dando eco. James, obrigado. James Clerk. James Clerk. Vou melhorar aqui. James Clerk. Maxwell, que desenvolveu 4 equações em que ele uniu a eletricidade com o magnetismo e virou o eletromagnetismo. 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 Beleza, gente? E o que a gente depreende disso, ou aprende disso? Que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, certo? E que corrente elétrica causa surgimento de campo elétrico e magnético. Então, vamos aqui. Carga elétrica, ela é uma relação entre prótons e elétrons em um átomo. O átomo é a menor partícula possível, certo? Como vocês estão vendo aqui. Dentro do átomo, nós temos nêutrons, que é a carga que não tem carga nenhuma. Nêutrons. E nós temos os prótons. Beleza? Prótons têm carga o quê? Positiva. E nêutrons têm carga o quê? Neutra. Muito bem. E nós temos os elétrons, que é o quê? Carga negativa. Muito bem. Então, existem diversas formas da gente poder o quê? Eletrizar os corpos. Tá? Nós temos as 3 principais. Por atrito. Como que a gente pega isso? Consegue isso? Pega um bastão de vidro, né?
ou então uma barra de metal, né? E fricciona ela com um pano ou um pedaço de lã. E o que acontece depois? Quando você coloca a mão em contato, você vai ver o quê? Que tem o quê? Ela está mais quente. Então, houve o quê? Eletrização dos corpos. Houve movimento de cargas. E como que acontece isso? Vamos supor que eu tenho aqui um cubo, certo? Eu tenho um cubo. E nesse cubo, eu faço o quê? Eu fricciono ele com um pedaço de lã. Se eu friccionar ele nessa região aqui, da frente, tô passando de vermelho, o que vai acontecer? As cargas que estão nas outras regiões vão fazer o quê? Vão fluir para a região onde eu estou friccionando, ou seja, eu estou montando o quê? Através do atrito. Então, nessa região aqui, da frente, eu vou supor que tem o quê? Deixa eu melhorar aqui com uma cor mais clara. Vou ter cargas elétricas positivas e negativas. Não que nas outras regiões não tenha, mas aonde eu friccionei, pessoal, aonde eu passei com atrito, vai ter uma concentração maior. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Tem que ver a Beleza. turma. Sim, sim. Beleza. Sim, eu entendi. Ótimo. Agora, por contato, eu tenho esse cubo, certo? E ligo um fio até ele, certo? E nesse fio eu tenho o quê? Um certo circuito. A resistência, por exemplo, a fonte de tensão. Eu tenho uma tensão, aqui eu tenho uma resistência. E vem uma corrente fluindo para cá, certo? Corrente I. Se eu vou energizar esse cubo, ele vai surgir o que em volta dele? Cargas elétricas, certo? Eu vou ter cargas elétricas aqui, 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 aqui, cargas elétricas aqui, aqui, e por aí afora. Beleza? Por quê? Por contato. Por isso eu fiz o quê? Liguei um circuito nesse cubo e ele fez o quê? Ele foi energizado. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Se vocês não entenderam, vocês podem me parar que eu volto, viu? E depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também. Já por indução, é você ter o quê? Eu tenho um outro corpo, vou falar que tem uma esfera, certo? Essa esfera está sendo energizada. Vou falar que essa esfera aqui está sendo energizada. E aqui o que acontece? Eu vou falar que aqui nessa parte da esfera tem maior concentração de cargas negativas. E aqui positivas. Certo? E o que acontece? Se eu chegar a esse cubo aqui mais perto, quais as cargas que vão aparecer aqui? Cargas o quê? De cunho o quê? Positivas. Certo? E aqui deste lado vai aparecer o quê? Cargas o quê? De cunho o quê? Negativas. Quem viu isso foi o quê? Charles Auguste de Coulomb. E é por isso que carga elétrica recebe qual unidade? Coulomb. Ele fez uma experiência com uma balança de torção, em que ele energizou um fio dessa balança e percebeu o seguinte, que cargas elétricas de sinais opostos, ou módulos opostos, não, iguais, perdão, positivo com positivo, elas o quê? Se repelem. Certo? E que cargas
com sinais ou módulos contrários, positivo e negativo, elas o quê? Se atraem. Pessoal, quem tiver com o microfone, desliga aí, porque parece que tem uma impressora imprimindo aí. Ou tá dando interferência. Beleza, obrigado. E aí fica dando ruim aqui para mim. Beleza. Então, o que acontece? Ele desenvolveu essa lei, a lei de Coulomb, que tem como prerrogativa o quê? Calcular a força elétrica que essas cargas elétricas vão realizar entre si, essas interações. Então, como que calcula? Constante, módulo das cargas, certo? Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Se essa distância aqui for, por exemplo, 30 centímetros, vamos supor, entre elas de 30 centímetros, então vai ser 30 centímetros elevado ao quê? Ao quadrado. E temos essa constante, que é 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Aí você me pergunta, mas professor, essa fórmula aqui ela é demonstrada? Não, ela não é demonstrada, ela é empírica. Ou seja, foram feitos experimentos que levaram até ela, mas ela não é demonstrada matematicamente como outras fórmulas. Mas o que acontece? Ela é também o que? Garantida. Mesmo que ela não tenha demonstração, ela estabelece que a força entre cargas, força elétrica, é de acordo com o quê? Com o módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Tá ok? E se eu quiser saber o gráfico da força em newtons entre essas cargas pela distância em metro, o gráfico vai ser uma hipérbole. Vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Ela vai tender o quê? Bem a zero. Entendendo bem aqui. Então, se eu falar assim, eu quero... Se eu tenho aqui uma força entre as cargas e ela é dividida por 2, qual que vai ser a distância aqui, pessoal? Ela vai ser multiplicada 4 vezes a distância. Por quê? Porque a distância é elevada ao quadrado, correto? Vamos lá agora com vocês. Se a força aqui é dividida por 3, a distância tem que ser multiplicada por quanto, pessoal? Aqui. Quanto vai ter que ser a distância aqui, pessoal? 9 vezes a distância. Ok? Por quê? É só você pegar o 3 e elevar ao quadrado. A distância é elevar ao quadrado. Ok? Então, aqui vai ser 9 vezes a distância. Pergunto a vocês, e se aqui fosse a força dividido por 4, quanto que teria que ser a distância? Quanto que ficaria a distância aqui, pessoal? 16? Muito bem. Muito bem. Quem foi que falou? William? Muito bem, William. E se a força fosse dividida por 5? Não, aí segue o mesmo raciocínio, né? Pois é, e quanto que daria? 25? Muito bem. E por 6? 36. Beleza? É isso. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Se a força ela é dividida por um determinado número, essa distância vai ter que ser o quê? Esse número elevado ao quadrado. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Beleza, gente? O lance da força aí, dá um exemplo, pode ser qualquer coisa? Sim, mas entre forças entre cargas, né? Entre cargas elétricas. Por exemplo, eu vou supor aqui que essa aqui seja de 1 coulomb. E essa aqui seja de 2 coulomb. Certo?
Eu vou considerar essa constante aqui dessa forma. Então, eu vou calcular a força entre elas. Certo? E vou supor que aqui esteja a distância de 1 metro, mais ou menos. Então, como que ficaria o caso dessa força? Eu venho pegar a distância, a constante, 9 vezes 10 a nona, que já é calculada, módulo de 1 coulomb, que é a unidade de carga, vezes a constante, vezes a outra carga, vezes 2, dividido pela essa distância, o quê? Ao quadrado e sempre em metros. Se estiver em centímetros, passa para metros. Se estiver em quilômetros, passa para metros. Tudo é em metros. E aqui, 1 ao quadrado. Nesse exemplo, como que ficaria a força entre elas? 9. Aqui fica 1 vezes 2, 2. 2 vezes 9, 18. Correto, pessoal? Todo mundo aqui tá me seguindo aqui? Sim, vamos nessa. Beleza. 1 ao quadrado, 1. Dividido, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, fica aqui, ó. Força elétrica, nesse caso, 18 vezes 10 a nona. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que ao invés de 1 metro aqui, eu vou falar que seja o quê? 30 centímetros. Beleza? Como que eu faço? Vou fazer aqui em cima. Força elétrica. 2. Segunda situação. Eu vou pegar a minha constante, que é 9 vezes 10 a nona. Vezes o módulo de 1. Vezes o 2, que é 2 coulomb. Dividido, agora que vem elas. 30 centímetros. Vocês concordam comigo que é 30 dividido por 100? Se eu quiser passar para metro, sim ou não, pessoal? Vocês Ok, concordam? ok. Beleza. Como que fica aqui? 30 é a mesma coisa que eu pegar 10 elevado a menos 2. Potência, que é igual a 30 dividido por 100. Se eu dividir isso aqui, vai dar quanto? 3 dividido por 10, certo? Dá quanto aí? Deixa eu ver aqui. 30 dividido por 10. 3 dividido por 10. 0,33. 0,3, né? Beleza. 0,3 metros. Então, eu vou pegar 0,3 e elevar ao quadrado. Muito bem. Então, 9 vezes 2 aqui vai ser 1 vezes 2, que dá aqui 2. Aqui vai ser o quê? 18. Na força elétrica, no segundo caso, vai ser o quê? 18 vezes 10 a nona, dividido por 0,3 elevado ao quadrado, e dá 0,09. Muito bem. Agora vamos fazer 18 dividido por 0,09. 200. Certo? E 200, eu posso fazer assim, ó. Posso fazer 20 vezes 10, que dá 200, vezes o 10 a nona. Certo? Pergunto a vocês, com esse resultado aqui, é maior ou menor quanto mais eu aproximo a distância? Compare os resultados. Está maior ou menor, pessoal? Como é que é a pergunta de novo? Faz aí. A força aqui, eu tinha ela em 1 metro, né? Eu diminuí a distância para 30 centímetros. Aqui agora é para 30 centímetros. Pergunto a vocês, a força aqui vai ser maior ou menor que essa? Aparentemente está maior. Justamente. É o William, né?
Isso. Por que, William? Porque quanto menor eu estiver com essa distância, quanto eu diminuir essa distância, essa força vai aumentar o quê? Ao quadrado, certo? Olha aqui a diferença de 18 para 200. Olha o tanto que aumentou. Você concorda comigo? Todo mundo concorda, pessoal? Sim. Beleza? Sim. Então, fica essa questão. Quanto eu diminuir mais ainda a distância, mais a minha força vai ser o quê? Aumentada. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Podemos ir adiante? Só um minutinho aí. No caso, e a força, ela está representando o movimento dos elétrons, ali no caso, né? Justamente. Isso mesmo. Você captou bem. Beleza? Isso. E aí, no caso, aí, eu poderia, trazendo para a realidade nossa e para ficar mais claro, seria o quê? A aplicação para um motor, qualquer coisa do tipo? Também. Ou pode também se dizer que, através da força elétrica, você vai ver a interação entre cargas que vai constituir no quê? De corrente elétrica. O significado de corrente elétrica a gente vai ver daqui a pouco. Ah, entendi. Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Essa parte aqui? Pode ir mais adiante? Gente, pode ir mais adiante? Eu tô tranquilo. Aí Então, eu tenho beleza. que ver os companheiros aí. E aí, companheiros? Tem que falar que nem o Lula? Companheiros e companheiras, todo mundo aí tranquilo aí? Manda o Pode ir mais bet. adiante? Tá, beleza. Pode ir. O que que Vai indo aí pra significa? gente ver se entende. Como é que é? Vai andando aí pra gente Beleza. encaixando aí. Se a Tá, gente não logo. der conta, a gente vai gritando socorro. Então, beleza. Então, vocês gritem socorro aí, viu, pessoal? Vai dar certo, viu? Beleza. Vai. Nós temos aqui corrente elétrica. Corrente elétrica, o significado dela, ou o conceito dela, é o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo, beleza? O que que isso aqui acontece na prática? Eu vou fazer assim, ó. Beleza. Suponhamos, vou pegar aqui mesmo. Suponhamos que eu tenho aqui um pedaço de fio, certo? Muito bem. Eu tenho aqui um fio. O que que é corrente elétrica? Quando você energiza esse fio, um ponto A, ponto B, o que que é corrente elétrica? É o ordenamento destas cargas. Ou seja, ao invés de elas serem aleatórias no espaço, né, elas vão se ordenar e vão fluir no meio condutor, que nesse caso aqui é um fio. Certo, gente? Então, o que significa corrente elétrica? Variação das cargas pela variação do tempo. Ou seja, de A até B, eu tenho um certo tempo em que essa quantidade de cargas vai fluir do ponto A até o ponto B. Ou seja, é um fluxo de cargas elétricas de A até B. Beleza? Muito bem. Nós temos duas formas de corrente, certo? Nós temos a corrente do tipo contínua. Nós temos corrente do tipo contínua. E temos corrente do tipo quê? Alternada. Muito bem. Quando nós temos aqui no Brasil diversas concessionárias de energia que eu falo, né, usinas hidrelétricas, como Itaipu, por exemplo, a corrente que elas produzem lá é do tipo quê? Contínua. Ou seja, no gráfico da sua produção de corrente em amperes em relação ao tempo em segundos, esse gráfico ele não sofre nenhum tipo de modularização, ou seja, nenhum tipo de amplitude, certo? Então, o que que acontece? Ela é contínua, ela é suave, tá ok? Então, ela tem esse comportamento. Muito bem. Já a corrente do tipo alternada, que chega nas nossas residências, a corrente contínua, ela chega via cabo, como vocês perceberam, passa pelo transformador,
E o transformador é um tipo de circuito retificador. Circuito retificador. Qual que é o significado disso, professor? Circuito retificador. Ele altera o comprimento de onda da corrente. Então, aqui nós não tínhamos variação do comprimento, mas aqui nós temos. Nós temos um valor de pico, que é o valor máximo, né, o valor de pico, e temos um valor de mínimo, que é um valor que a gente até, alguns livros chamam de valor de vale. Certo? Porque nós temos a crista da onda e nós temos o quê? O vale, ok? Ou o valor mínimo da corrente, que é o valor de pico, só que com sinal o quê? Negativo, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pode continuar? Você mencionou aí entre a oscilação, então na alternada possui a positivo e negativo, certo? Justo, sim. Aqui, por exemplo, pode ter menos 5. Aqui pode ter 50, por exemplo, amperes. Deixa eu melhorar aqui. Aqui nós temos 50 amperes, corrente produzida. E aqui pode ter o quê? Menos 50 amperes. Porque ela oscila. Ela vai de um ponto máximo aqui e chega até um quê? Um ponto mínimo aqui. Beleza? Ela Ok. sempre tem esse comportamento. Muito bem. Mas, devido à frequência que nós temos, que aqui no Brasil a gente adota a frequência de 60 Hz, no Paraguai é 50, o que que acontece, pessoal? Nós temos os harmônicos, tá? Nós temos os harmônicos. Harmônicos. Harmônicos da corrente. O que que significa isso, pessoal? Entre aspas, são as impurezas que vêm com uma corrente alternada. Beleza. Então, o que que é isso aqui, Paulo? O que que significa? Todas as vezes que nós produzimos, a concessionária, a usina produz corrente, ela pode vir dessa forma aqui. Eu vou colocar de verde, ó. Ela vem dessa forma. Ela pode vir com um módulo mais baixo, antecipar o momento de vale. Ela vem dessa forma. E para não danificar os nossos circuitos internos, como das nossas casas, como televisão, liquidificador e outra coisa, o que que eles fazem? As usinas, elas tentam fazer o quê? Alinhar essa curva e retirar o quê? Essas, entre aspas, impurezas, esses harmônicos, e deixar a corrente mais pura possível para que ela não danifique os nossos equipamentos. Então seria como? Seria essa curva vermelha aqui que nós temos visto. A ideal, certo? A mais próxima possível para não danificar o quê? Os nossos equipamentos. Beleza, pessoal? Nós temos diversos tipos de harmônicos. Então, o que que acontece? A nossa função, a função da usina, por exemplo, é retirar e fazer com que todo essas, entre aspas, impurezas, esses harmônicos, não cheguem até as nossas casas. Por quê? Porque pode vir, no caso de uma onda como essa verde aqui vir até nós, né, se não houvesse esse filtro, esse tratamento, entre aspas, e poderia ocorrer uma sobrecarga da televisão. Assim, por exemplo, dependendo da quantidade de horas que você está assistindo, ela pode vir a queimar, né, ou pode vir a estourar algum elemento, algum componente eletrônico dentro dela, como um capacitor, por exemplo. Ok? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Temos Essas alguma duas dúvida? correntes, corrente contínua e corrente alternada. Sim. Essa alternada, ela se trata de uma corrente trifase? Também, quando você alimenta um transformador, geralmente ela pode vir
ela pode vir alternada e sair alternada, dependendo do que você for fazer, certo? Se você tem um transformador ele só tem uma bobina, ele geralmente ele é alimentado por corrente alternada e sai também corrente alternada, tá? Então, no caso, essa corrente contínua é a monofase. Aí no caso são as fases de um transformador. A corrente contínua, por exemplo, a gente pode ver em que? Em pilhas. Você coloca, por exemplo, pilha no controle remoto do controle para você ligar a televisão, né? E aí, geralmente, é isso que é a corrente contínua, né? Então, ela não cessa, ela tem esse comportamento aqui contínuo. Agora, quando você fala de ligação trifásica, monofásica, são as ligações que a gente faz no motor, ou então o tipo de transformador que você vai utilizar na indústria. Ele pode ser ligado do tipo monofásico ou trifásico também, certo? Do tipo de bobinas que vai vir dentro dele, ok? Ok, valeu. Eu sanei sua dúvida ou compliquei? Sanou. Sanou? Entendi. Então, beleza. A questão dos harmônicos aqui, vocês entenderam também, pessoal? Dessas, Então, entre aspas, impurezas? Sim. basicamente aí a usina é para que mesmo nessa variação de corrente aí, ela se mantenha entre um ponto e outro estável, para não Sim, que não há variação sim. muito grande para que haja sobrecarga ou alguma coisa do tipo. Isso, porque o que que acontece? Como nós estamos sob influência de uma frequência, e aqui no Brasil a frequência é 60 Hz, beleza? A corrente, dependendo da frequência, ela pode aumentar ou diminuir, certo? Então, quando você está numa usina hidrelétrica, o que que é movido lá? Através da força da água, certo? Essa força da água, o movimento da água, ele não é constante. Ele é o quê? Alternado. Você pode abrir uma comporta, pode vir mais vazão de água ou menos vazão de água. Então você altera o quê? O valor do quê? Da frequência. Ela pode vir uma hora maior, outra hora ela pode vir o quê? Menor. Então é isso que surge o quê? Os harmônicos, né, na corrente elétrica, beleza? E o que que acontece? Aí a usina tenta que fazer o quê? Ela tenta retificar, né, o máximo possível para que ela venha de acordo com esse gráfico aqui, ó. Que ela venha aqui da melhor forma possível para não danificar nenhum tipo de equipamento. E aí passa pelo transformador também, né? Geralmente ela vem em contínua, passa pelo transformador para que ele venha o quê? Dessa forma aqui embaixo, corrente alternada. Dessa melhor forma possível, beleza? Beleza, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, viu? Não voltem para casa com dúvida. Estou aqui para sanar as dúvidas. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos continuar? Pode continuar? Pode continuar. Beleza, vou só apagar aqui. Aí, pessoal, vou deixar esses slides aqui para vocês lá, viu? Se não tiver hoje, vai estar amanhã, tá? Beleza. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. O elemento que a gente utiliza, né? O instrumento que a gente utiliza para fazer diversas verificações é o multímetro. Nós temos aqui o visor, os cabos em forma de banana, certo? Com as pontinhas, de prova. A escala aqui em corrente contínua, que ela pode vir ou em milivolts ou volts, certo? Nós temos aqui a resistência, quiloohms, megaohms também, você que escolhe. A chave seletora, que você muda, correto? A escala de corrente contínua, os terminais de conexão, e aqui a escala de corrente alternada. Para a corrente, né, aqui nós temos um exemplo bem simples, que é o quê? O equipamento é o amperímetro, tá? Para corrente. Se você quer medir só corrente, então você utiliza somente o amperímetro, tá? Amperímetro. E para corrente elétrica. Para potência, nós usamos o watímetro. Watímetro.
Aí teve um aluno que me perguntou assim, e para força, professor? Sendo que não tem nada a ver com elétrica, mas eu respondo. Para força é dínamo, tá? Que é para potência. 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 Muito bem. Hoje nós temos multímetros mais sofisticados, né? Aqui nós temos ele do tipo alicate, certo? Aqui mede a questão da corrente elétrica, da tensão e tudo mais. Eu acho que lá na unidade de vocês, quando vocês forem fazer prática, vocês vão dar uma olhada nisso aí com mais cuidado, beleza? Podemos prosseguir, pessoal? Podemos prosseguir? Pode sim, mas antes deixa eu só tirar uma dúvida minha aqui, antiga. Pode tirar. Sim. Numa empresa que tem o uso de vários motores com um cavalo bem mais alto, motor de Sim. 100, 50, é mais fácil aparecer os harmônicos nessa rede? Volta Pelo de novo. fato Seu microfone da falhou. energia Volta de reativa? novo. Peraí, volta de novo. É o William, né? Isso. Volta de novo, William. É só Seu uma microfone dúvida. tinha falhado para mim aqui. Tá Volta de ouvindo novo a agora? pergunta. Tô ouvindo. É porque seu microfone tinha falhado aqui para mim. Volta de novo, por favor. Tá, beleza. Empresas que trabalham com motores grandes, 50 cavalos, 100 cavalos, Sim. ou menor, mas em grandes quantidades, vários equipamentos utilizando motor aí de 10, várias medidas. Certo. Acontece de ocasionar aumentar esse residual aí dos harmônicos? Harmônicos. Sim. Aí o que Harmônicos, né? acontece? Isso. Aí o que acontece? Isso aí Porque altera... isso é um exemplo que eu tive a oportunidade de presenciar, Sim. principalmente dava preferência em outros equipamentos um pouquinho mais sofisticados, até mesmo sensores de níveis lá sofria interferência por causa desses harmônios. Sim. Ele não media direito por conta disso, aí teve que fazer algumas adequações lá. Certo. Mas aí, William, foi muito boa sua pergunta, viu? Por que acontece isso? É porque vai atingir um fenômeno, isso aí acontece por causa do quê? Do fenômeno chamado esterese. Você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Não, eu não ouvi falar não. O que é Eu já ouvi esterese? falar de energia reativa. Ah, sim. O que acontece? A curva de esterese, ela demonstra como que vai ser a velocidade para esses tipos de equipamentos quando eles são alimentados com energia, né, com corrente do tipo alternada. Nós temos motores do tipo corrente alternada e motores do tipo corrente contínua, certo? Os motores do tipo corrente contínua, eles são mais robustos, mas eles são mais caros. Eles sofrem o quê? Se vem mais aumento de harmônicos, se vem mais harmônicos, que eu vou só colocar assim, e harmônicos, você vai aumentar essa curva de esterese, ou seja, você vai o quê? Fazer com que não haja com tanta eficiência campos elétricos e magnéticos. Você vai alterar a velocidade de funcionamento desse motor. Se você aumenta, se tem uma grande quantidade de harmônicos chegando, então vai alterar o quê? A velocidade de funcionamento, que a gente chama de esterese. Então vai o quê? Vai diminuir essa eficiência, essa velocidade, ok? Então, no caso de motores muito robustos que a gente vê na indústria, se uma indústria grande não tiver uma subestação de energia para te retirar o máximo possível desses harmônicos, isso pode influenciar diretamente, impactar diretamente no funcionamento desses motores. Beleza? Beleza. Entendeu? Porque aí o que acontece? Você altera o campo elétrico, que a gente chama de E, e você também altera o campo magnético dessas máquinas. E se você altera, né, diminui o funcionamento, a eficiência do funcionamento de um campo elétrico e de um campo magnético dessas máquinas, desses motores, através desses harmônicos,
você pode danificar esse motor a longo prazo. Certo? Beleza? Beleza. Pode ser que venha uma sobrecarga, e aí o que acontece? Aí dentro do motor nós temos o chamado um indutor, que é um equipamento que a gente vê em circuitos também, mas que também armazena campo magnético nesse motor. Ele pode danificar esse indutor, e aí o que acontece? Você tem que fazer uma manutenção muito cara, principalmente em motores de corrente o quê? Contínua. Certo? Por isso que em empresas grandes é bom ter sempre uma subestação para melhorar esse funcionamento aqui. Sempre primando o quê? Para que venha o melhor campo magnético e surja o melhor campo elétrico e magnético possível. Ou seja, você tem que fazer um tratamento o quê? De corrente. Porque corrente gera o campo elétrico e campo o quê? Magnético. Beleza? Que a gente vai ver mais adiante. Sanei sua dúvida ou quer que eu explique de novo? Não, beleza, tá ótimo. Valeu. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Podem perguntando aí, tô adorando. Mas e esse motor de corrente contínua, tem algum lugar no Brasil que utiliza isso? Ó, que possui corrente contínua? Tem, você sabe aqueles ventiladores daquelas empresas? Aqueles ventiladores bem grandes, aqueles exaustores? Aquilo lá geralmente é motor de corrente contínua. Empilhadeiras lá, você sabe? Digamos assim, nem empilhadeira não, é aquela linha de produção, como é que fala? Aquelas esteiras rolantes. Aquilo lá é motor de corrente contínua. É porque o motor usa pouco, o fluxo dele é bem menor, né, de rotação. Sim, também. porque aí você tem, aí você... Se utiliza ele. Isso, porque aí no caso você tem, hoje em dia nós temos os CLPs, em tradução é controlador lógico programável, em que você programa que o funcionamento desses motores pode ser maior, menor, o torque maior, menor, a rotação maior ou menor, tudo isso influencia. Beleza? Boa pergunta, viu, pessoal? Vocês Eles estão... também utilizam eixo redutor, né, também, para Sim, reduzir justamente. a Isso. velocidade e a rotação dele. Sim. Muito bem, viu? Beleza? Certo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tô gostando aí, viu? Tem mais alguma pergunta aí para me sanar a dúvida ou não? Aqui em Goiás tem muita utilização da energia contínua. Corrente contínua? Aqui em Goiás eu não sei, porque eu nunca visitei aquela subestação lá de Serra da Mesa, né? Mas eu creio que deve ser sim, deve utilizar. Eu nunca fui lá, mas eu tenho vontade. Aí eu não sei dizer, né? Mas eu creio que deve utilizar sim. Não, Então, deixa eu porque a só... maioria dos motores que eu já vi é corrente alternada. Né? Não, geralmente essas indústrias que utilizam mais, produzem corrente contínua, são bem maiores, né? No caso é Itaipu, Tucuruí, né? Então são mais bem localizadas, né? Eu não sei se aqui em Goiás faz. Nunca, eu não soube disso, mas geralmente em Itaipu eles produzem corrente contínua e chega para nós alternada. Mais algum aí, pessoal? Não, era só para poder perguntar, o motor, no caso aí, igual o William perguntou, a respeito de um motor mais forte ou uma quantidade maior de motores aí, sem o tratamento desses harmônicos aí, sem uma subestação, no caso, ele trabalharia no limite da curva ali da corrente alternada, então. Sim, porque aí no caso, os harmônicos, eles interferem diretamente nesses motores, no torque e consequentemente na velocidade, porque vocês vão ver o seguinte, que em motores, nossa, muito boas perguntas de vocês, viu, pessoal? Nossa, vocês vão perceber que em motores elétricos, quanto maior a quantidade de corrente, ela vai influenciar diretamente no torque e vão influenciar diretamente na velocidade desse motor. Se eu aumento demasiadamente a quantidade de corrente, vai aumentar o torque, vai aumentar a velocidade, correto? Porque você está alimentando eles, certo, gente? Beleza. Se essa corrente ela não for, entre aspas, filtrada, né, não for retificada, essa corrente não for retificada, né, passando
de contínua para alternada e tirando os harmônicos, essa corrente aqui, ao invés dela ter uma excelente, né, intensidade de ordenamento, ela vai influenciar diretamente o torque. E se ela influencia o torque, ela vai influenciar o quê? A velocidade desse motor. Vai prejudicar. Se não for retificada essa corrente, se não for retirado esses harmônicos, pode alterar grandemente. Beleza, pessoal? Porque o torque, ele é proporcional à velocidade. Quanto maior o torque, maior a velocidade. Então, basicamente, ele vai forçar o motor no momento que não pode ser forçado. Sim, aí justamente, aí o que que acontece? Aí você tem desgaste de peças, certo? Você tem aumento demasiado de energia, correto? E aí isso aí vai só incrementando isso aí. Aí quando você vê, quando você for abrir o motor, tem um monte de peça danificada, é rotor danificado, é estator danificado, é rolamento danificado. E aí, meu filho, aí é tempo parado, e tempo parado é o quê? É prejuízo para a empresa. Entendi, não entendi, valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Tô gostando aí, viu? Vamos lá, mais alguma pergunta? Ou não? Ou podemos encerrar? Podemos encerrar, Pode dar pessoal? andamento. Pode dar É andamento. porque já estamos já terminando o tempo aqui. Manda o braço, manda o braço. Beleza. Tá bom. Gente, então é o seguinte, para a próxima aula, eu acho que a próxima aula de vocês é semana que vem. Vocês já viram lá no AVA o calendário? Eu dei uma olhada lá no Ava, assim. Deixa eu te Beleza. falar, aproveitando o gancho aqui, ó, o Fernando, ele não conseguiu entrar, não. Não, mas eu vou disponibilizar lá gravado, tá? A aula vai estar gravada, tá? Ah, não, beleza, então. Vou Tá falar bom? pra ele. Pode ficar. A Quem não respeito, conseguiu entrar, não se preocupe que a aula vai ficar gravada. Sim, pode falar.